Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês aqui, de mostrar um pouquinho do meu trabalho e da minha trajetória. Para começar, não é meu, né? É nosso, porque eu sempre falo que o mais importante de tudo é a comunidade. E a comunidade, eu estou dizendo as pessoas que estão apegadas a um ideal ou a um problema que elas querem resolver. E eu não fiz nada sozinho, é muito importante falar isso, assim. O que eu fiz foi me reunir com pessoas muito incríveis para fundar uma plataforma com uma história bem legal, e a gente fez isso tudo de maneira bem colaborativa e independente. Vou explicar para vocês um pouquinho da minha trajetória também. Eu não sei usar esses troços aqui não, mas eu vou tentar. Esse é o Catarse. Tá? Eu não sei, eu queria saber quantos de vocês conhecem o Catarse, assim. Tá. Quantos de vocês conhecem crowdfunding, financiamento coletivo? Tá. Quantos de vocês conhecem o Kickstarter? Pouca gente ainda, que bom. Basicamente, o que é o Catarse? O Catarse é uma empresa que ele remodela a vaquinha, a antiga vaquinha. E eu, antes de tudo, eu vou começar explicando para vocês uma coisa, nem vou explicar porque o professor Valadares já deu uma aula sobre isso aqui, mas isso aqui é uma dinâmica de entendimento sobre o que você quer fazer essencial, para que você não caia em armadilhas muito típicas, como só pensar em dinheiro, como só pensar onde você quer chegar e não o porquê do você querer chegar lá. Então é importante que todo mundo tenha uma vontade de empreender, tenha muito claro à sua frente, na sua cabeça e nas suas concepções, que o mais importante é você entender que dor é essa que você sente para querer entregar alguma coisa ao mundo e qual é o seu propósito, né? E a gente é basicamente movido a propósito, esse é o nosso combustível. Nós somos um grupo de pessoas que se conheceu através da internet, sem nenhum tipo de vínculo anterior, com exceção do meu irmão e de duas pessoas em São Paulo que já se conheciam por causa de uma faculdade de administração. Mas o que unia a gente de forma e une até hoje era o propósito, e ainda é o propósito. Esse propósito ele pode mudar, tá? De acordo com os anos, mas o nosso propósito a gente queria ver pessoas com a capacidade de testar ideias e de fazer coisas que elas amam. Parece meio bobo, parece meio hippie, mas não é. Porque às vezes você se pega entrando nas armadilhas do mundo moderno, e aí quando você de repente vai ver, você está sentado num lugar, fazendo uma coisa de 9 às 5, e 5 anos depois aquilo vai resultar numa infelicidade sua, numa frustração ou qualquer coisa do gênero. Como o professor Valadares, eu queria ser médico. E depois de querer ser médico, eu queria ser cineasta. E depois de ser cineasta, eu queria ser um monte de outras coisas. Eu peguei a internet lá no começo, bem novinha. Na verdade, a pessoa que era casada com a minha avó tinha um computador XT1000 com tela verde jogada ali no canto, e foi ali que eu tive contato com tecnologia. E aquilo me encantou e eu nem sabia como aquilo seria aplicado na minha vida. E eu sei que, desde então, eu nunca larguei mais o computador. E eu usava o computador basicamente para aprender. E faço isso até hoje. Eu aprendi inglês com computador e com RPG e com um monte de coisa. Eu aprendi a editar vídeo. Eu aprendi a fotografar. Eu aprendi a entender um pouquinho da linguagem dos programadores, que é muito difícil, e dos desenvolvedores, são pessoas muito específicas, e é muito lindo de ver que eles falam línguas diferentes das nossas, e isso ocasiona também com que eles pensem de maneira diferente, e sempre movido por isso aqui. Eu não estava pensando no quê, eu não estava pensando, isso, aquilo, eu tenho um propósito, meu propósito é aprender. Eu sou uma pessoa muito autodidata, sempre fui, e muito pela motivação de que minha mãe, assim, me deixou ficar um ano sem estudar. Eu mudei de colégio 5 vezes num ano. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me adequar às estruturas tais quais as escolas apresentavam para mim. Me identifico muito com a fala do Descomplica e de todo o propósito, porque essa estrutura da escola, ela não tem que ser quebrada, ela tem que ser remodelada, repensada, ela tem que ser questionada também. É muito importante questionar as coisas para que a gente chegue a novos formatos e a novas maneiras das pessoas adquirirem conhecimento. Esses aí tá escuro. Eu era fotógrafo, atuei muito tempo, principalmente como fotógrafo. Fiz assistência de foto de moda, eu fiz documentários etnográficos, eu experimentei muita coisa na fotografia antes mesmo de entrar na faculdade, por opção própria. E tudo foi me levando depois para o jornalismo, porque eu não queria ser jornalista.
mas eu queria as habilidades dos jornalistas. Eu queria poder entender como pegar uma informação e chegar no máximo que eu poderia chegar dessa informação. Eu queria poder ter uma agilidade maior na produção do meu conteúdo. E queria também dar um outro ar para as coisas que eu estava fazendo, que eram sempre muito visuais. Eu queria entender o texto, eu queria entender a fala, eu queria entender a oratória. E eu fui e entrei na faculdade desde o primeiro dia, já sabendo que eu não trabalharia com jornalismo em momento algum. E falava isso abertamente lá na faculdade. E as pessoas até me questionavam, porque eu tenho essa voz, eu fiz parte da TV universitária, e falavam, você tinha que ir para a bancada, no jornal não sei das quantas, ou ser locutor, ou ser fazer qualquer coisa. Eu falava, gente, sinto muito, mas não é isso que eu vou fazer. E eu tinha uma pegada grande com produção cultural. Então vocês vão ver que eu já passei por um monte de coisa. E eu descobri, quando eu fiz um evento associado com o pessoal do Circo Voador, chamado MOLA, Mostra Livre de Artes, que aquilo ali era a minha pegada. A gente subsidiava artistas para que eles pudessem, e artistas estreantes, para que eles pudessem ter um momento de teste, de conflito, de contato direto com o seu público. E foi ali que eu descobri que eu era um grande de um voyeur de ver as pessoas fazendo as coisas. E isso vai resultar no futuro, agora, que é o presente, no Catarse. E foi em 2009 que eu conheci e vi o Kickstarter, que é a maior, é um gigante da internet hoje na produção de projetos, nascer. E eu vi o Kickstarter nascer quando não tinha ninguém falando disso aqui no Brasil. E o meu primeiro erro foi achar que eu estava vendo isso sozinho, que não tinha mais ninguém. E o meu irmão, que não está aí nessa foto, mas mora longe hoje, foi perseguir os sonhos dele também e trabalha com a gente, eu vou explicar como é que a gente trabalha para vocês verem, olhou para minha cara e falou, olha, Rodrigo, você tá viajando aí, você é muito sozinho, eu sou meio bicho do mato, gosto de ficar lendo, quieto. E tem gente aí nessa história, tem que entrar na internet, adentra nas florestas da internet aí que você vai achar gente. E achei. Achei o Luiz Otávio Ribeiro, de Uberaba, morando em São Paulo, fazendo administração. Achei o Diego Reberg, também fazendo administração, uma pessoa que gosta muito de ler coisas. E me achei, porque eu me achei com essa galera. E com o Daniel Weimann, que não está aqui nessa foto, que hoje também não atua mais com a gente, mas é um mentor de toda essa história, inclusive quem deu o nome Catarse ao Catarse. Daniel Weimann hoje dança tango. Ele descobriu que o que ele queria fazer era dançar tango e ter uma relação um pouco menos ligada ao Catarse. E juntos, a gente, cada um, inclusive, trabalhando numa plataforma diferente. Eu trabalhava numa plataforma cujo nome é Multidão, que está guardadinha, e para esse momento talvez ela seja muito pertinente, que é o momento das pessoas se unirem mais dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo, dentro de Ministério da Cultura sendo extinguido e coisas do gênero. E a gente era unido por duas premissas muito fortes. A gente queria espalhar conhecimento aberto, de várias maneiras, e isso refletiu no todo o trabalho nos últimos 5 anos do Catarse. E a gente queria que as pessoas aprendessem mesmo, porque eu acredito que as pessoas esqueceram o que é se juntar, o que é colaborar em prol de bens comuns, e elas se perderam por causa da modernidade, por uma série de razões que nem cabe nessa discussão em 40 minutos. E eu me reachei ali. Para mim, essa coisa de ideia, vamos guardar a ideia, foi ali que a gente se achou, e nós três começamos a tratar isso como uma missão. É importante dizer que todas essas palavrinhas que vocês vão ler aí são momentos onde a gente queria entender o que o Catarse significava para a gente. E a gente, a partir de tudo isso, todos esses trabalhos que a gente se juntava e conversava sobre o nosso propósito e o que a gente queria fazer, a gente descobriu duas coisas que são a assinatura do Catarse, interna para a gente, né? Uma, a gente não tem investidor nenhum. Tá? Em momento algum, a gente pegou dinheiro com ninguém e nem buscou isso. Curiosamente, depois as pessoas queriam comprar a gente nunca vendeu. E a gente acreditava que isso era uma declaração de independência. A gente acreditava, e a gente continua acreditando, que na medida em que a gente vendesse um propósito nosso, e eu não tô criticando aqui qualquer tipo de ação de investimento, pelo contrário, eu acho que cada coisa vai servir, mas no nosso caso, a gente precisava manter uma certa liberdade de escolha. De não cair no mundo dos negócios, onde de vez em quando números são mais importantes do que o que você está fazendo. E a gente queria ter essa blindagem. Então essa é uma das coisas que define bem o Catarse. A segunda é que o nosso código é aberto. E quando eu falo código aberto, eu digo o código mesmo. A plataforma do Catarse, você vai achar ela escrita em árabe, lá no Oriente Médio. E tem gente que pegou o código do Catarse e implementou lá. Você vai achar ela em chinês. Você vai ver um bando de plataformas que atuam no Brasil e que teoricamente seriam consideradas concorrentes usando o nosso código. Porque eu não acredito, e assim como aquelas outros dois caras, e o meu irmão, e o Daniel, e o Diogo, e o Tom, e a Bia, e todo mundo que trabalha com a gente, nós não acreditamos que
segurar alguma coisa e que se esconder é o caminho correto. É muito contraditório com o que a gente vive hoje. Isso gera uma série de contradições. Desde você baixou o vídeo ali e viu, então isso está errado, até qualquer outra coisa. E isso é interessante porque isso leva a modelos diferentes, onde as pessoas estão começando a trabalhar modelos de assinatura, como Descomplica, e de trabalhar uma relação maior com a sua comunidade. A palestra do professor Valadares, você vê nitidamente que eles têm uma comunidade. Tem pessoas que estão acompanhando o trabalho deles e que se interessam por aquilo. Então, esse é a segunda grande assinatura interna do nosso propósito. A gente acredita em conhecimento aberto. Isso se traduziu em coisas assim. A gente ajudou dezenas de universidades do Brasil e de fora do Brasil. Isso gera custos, tá? Você ficar atendendo um acadêmico, um ano, por exemplo, a gente atendeu uma universidade francesa, para gerar conhecimento, é um negócio caro. Você tem que sustentar alguém que está trabalhando ali na tua equipe e que está, de certa forma, gerando conhecimento. Só que a gente não se arrepende uma vírgula disso, porque hoje a gente sabe um monte de coisa sobre financiamento coletivo porque a gente tem esse espírito. E é mais ou menos isso que a gente acredita. A gente acredita em liberdade do conhecimento, a gente acredita em conexão entre as pessoas e a gente acredita que dinheiro ele é só o ponto final ali, se você quer fazer um projeto, do resultado. Que todo o processo que você tem que passar antes, ele não tem nada, absolutamente nada a ver com dinheiro. Quando você entra já na seara do dinheiro, é porque você já está agindo. Isso é muito bom também, porque o dinheiro é ele que vai balizar a sua realidade. Né? Eu vou conseguir ir até ali, eu vou conseguir ir até aqui, eu tenho dinheiro para isso e para aquilo. Para vocês terem uma ideia, a gente nunca gastou dinheiro em marketing, até hoje. Tudo que a gente faz é falar com as pessoas, conhecer as pessoas, entender o que elas precisam e tentar se adaptar. A gente, para não dizer que a gente não gastou, a gente gastou muito pouco perto do que empresas que fazem o que a gente faz gastam. Nossa principal missão com vocês, isso ficou ali na home do site por um tempo, é tirar sonhos do papel, é tirar encontros do papel, é tirar atitudes do papel. Isso pode vir sob a forma de um aplicativo, um figurino de dança burlesca, ou uma codificação de um mexilhão dourado que invade a bacia hidrográfica brasileira e prejudica o nosso ecossistema. Tudo isso já passou pelo Catarse. Basicamente, um projeto, o que ele precisa é de tração, né? É de você entender como é que você faz isso. Pela minha experiência pessoal, o que eu trouxe para o Catarse, cada um dos sócios e dos fundadores e das pessoas que trabalham, eles trouxeram coisas diferentes. Né? O que eu trouxe foi, a gente precisa ter versatilidade, entendimento e uma certa humildade. Alô? O que eu trouxe era essa volatilidade. Como eu passei por uma série de sonhos que eu queria fazer, de coisas, eu cheguei a fazer até trilha sonora de filme que acabou ganhando prêmio. Primeira vez que eu tinha feito. Essa volatilidade que a gente precisava estar sempre mudando. Então, quase toda a cara do Catarse ela tem a ver um pouco comigo, com meu irmão, com o Daniel, porque a gente gosta mesmo de resolver problemas. O Diego e o Luiz, eles trouxeram a vontade do administrador de falar, eu não quero sair daqui e trabalhar numa financeira. Eu não quero sair daqui e trabalhar não sei o quê. Sair um pouco da curva do que dizem que para a gente que a gente tem que fazer quando a gente está no colégio, quando a gente está depois no segundo grau, quando a gente está na faculdade, quando a gente está em qualquer lugar. Eles queriam experimentar alguma coisa diferente. Tanto que eles nunca tiveram um emprego formal que não Catarse. Eu falo, vocês não têm noção de como isso é bom para vocês, mas, ao mesmo tempo, isso também, a gente aprendeu com isso, gerou coisas na cabeça deles. O Diego, por exemplo, quando ele ficou um pouco mais encarregado do financeiro, ele não tinha muita noção do que tinha que fazer e não sei o quê. Eu passei de várias fases e estou tendo que aprender em cada uma delas. Porque o tempo inteiro, o que a gente tem são pessoas que agem em cima de um problema com o qual se importam. E vocês vão ver que isso vai acontecer em qualquer esfera. Desde você administrando a sua própria empresa, desde você tentando entender o problema de uma outra pessoa para lançar um aplicativo. Porque no fundo, por exemplo, lançar aplicativos vem de quando você resolve uma dor, você está resolvendo uma dor de alguém. A dor que eu estava resolvendo quando eu estudei o Catarse, fiz a minha monografia de jornalismo sobre colaboração, crowdfunding, quando ninguém conhecia isso, era a dor de falar assim, eu quero que as pessoas não passem por uma série de coisas que eu passei quando eu queria ser fotógrafo, cineasta, quando eu queria não sei o que lá e tudo mais. Essas pessoas, elas se conectam com pessoas que também se importam. Tá? Essas pessoas possibilitam a colaboração de outras pessoas. Porque se elas se conectam com pessoas com que se importam e depois se fecham, não sei se é tão bom. Quando você se abre, você está aumentando o caldo e fermentando o bolo. Né? E isso inicia um movimento, e esse movimento faz com que as coisas girem. Todo projeto vai passar por isso, sem exceção. A gente passa por isso todo santo dia. Quando eu vejo
o mundano querendo grafitar uma carroça de catador de material reciclável em São Paulo, ou quando eu vejo o Márcio Sequeira tentando inventar um novo instrumento para que arquitetos possam fazer cálculo, e ele não tinha dinheiro para botar isso sem a ajuda de outras pessoas. E aí eu chego o que a gente entende por financiamento coletivo. E esse desenho aí atrás, por exemplo, já foi uma coisa que o pessoal de quadrinhos mandou para a nossa comunidade. É um processo de unir pessoas interessadas em financiar algo. Isso parece meio simples, né? A vaquinha. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cristo Redentor, por exemplo, ele teve um processo de crowdfunding bem analógico, onde a Arquidiocese do Rio de Janeiro ela passava com panos abertos pelas vielas da cidade, para que pessoas pudessem jogar dinheiro e assim contribuir. Um amigo meu trabalhava no Catarse, agora não trabalha mais, trabalha como consultor de campanhas, inclusive achou uma capa de jornal fazendo isso, e a capa parece uma campanha de crowdfunding, assim, de financiamento coletivo. Só que aí a gente sempre quebra essa noção dizendo que é mais coletivo do que financiamento. É uma revolução na maneira de distribuir recursos para projetos. Revolução é uma palavra muito complicada, eu tenho muita aversão a ficar usando ela, eu gosto do posicionamento do Descomplica, de falar, a gente não está revolucionando nada, a gente só está somando. E o meu discurso sempre foi esse. As pessoas falavam, o jornalista perguntava, mas vocês estão simplesmente vão quebrar o edital, a Lei Rouanet, o incentivo ao empreendedorismo, o Sebrae. A gente falava, não, cara, a gente vai somar. Eu não acredito em rivalidades, eu acredito em atualizações, isso eu acredito bastante, e somas, tá? E eu não acredito em soma zero. Eu não acredito que para você obter alguma coisa, alguém tem que perder alguma coisa. Isso você pode ser visto de diversas maneiras, né? Financiamento coletivo é quando você financia um projeto através do apoio coletivo de pessoas. Portanto, não se trata de juntar dinheiro, e sim de juntar pessoas, e isso está mais do que correto. Não adianta você ter uma ideia boa, não adianta você precisar de 5 mil, 250, 10 mil, 50 mil, e você não ter as pessoas que acreditam em você. Não vai acontecer nada. 50% dos projetos que passam pelo Catarse, é isso que acontece. As pessoas subestimam o processo de se conectar com as pessoas, e elas, em outras ocasiões, as razões pela qual elas não conseguem são diferentes, mas em geral é isso, e elas não conseguem levantar aquela grana que elas pedem. E as pessoas que entendem que você tem que começar tendo respeito, confiança, tranquilidade das pessoas próximas, e isso tem um potencial muito grande, elas vão longe no financiamento coletivo, e eu estou há 5 anos, no momento, vendo histórias inacreditáveis acontecendo diante dos olhos da equipe. Pena que não aconteça na frente de todo mundo e que ainda seja pouco sabido, mas o que eu vejo cada mês, cada dia, são onças sendo salvas, são uma cientista da UFRJ decodificando um genoma para salvar outras pessoas, são pessoas inventando aplicativos, são administradores montando negócios, e isso acontecendo num nicho dentro da internet, que é o Catarse. O Catarse ele é a maior plataforma de financiamento coletivo aqui do Brasil. A gente aqui lançou primeiro também. E eu vou falar um pouquinho da história para vocês. Assim. Falei do Cristo Redentor já. E aí, em 2005, 2006, o que se tinha eram ensaios do modelo, né? De como é que você podia fazer coisas acontecerem sem que você precisasse pedir dinheiro ao banco, pedir dinheiro a uma empresa, pedir dinheiro a um edital. E às vezes não é porque pedir dinheiro é um demérito ou qualquer coisa do gênero, é simplesmente porque o banco não ia te dar crédito, porque o edital não comportava o que você precisava. E aí em 2009 nasce o Kickstarter, que é um gigante hoje, e 2009 também o Vaquinha, vaquinha.com.br, todo mundo acho que conhece. Eles tinham uma proposta um pouquinho diferente, a gente não considerava crowdfunding, mas assim, se você for parar para olhar, eles foram muito pioneiros. E aí você vê o Queremos, o Eu Maior, em 2011 surge o Catarse, num modelo que é mais considerado classicamente como modelo de crowdfunding dentro do que o Kickstarter e o Indiegogo, que são plataformas principais, popularizaram. E para vocês terem uma ideia, são as categorias do Kickstarter, e aí em março de 2014 eles chegaram num número muito absurdo. Eles conseguiram $1 bilhão através de 5,7 milhões de pessoas ao longo de todos os anos que eles estavam atuando. Interessante é que eles demoraram de 2009 até 2014 para conseguir essa grana. E eles já estão em mais de quase 3 bilhões. Então ganhou uma aceleração muito grande. As pessoas lá, e você vê de tudo. Desde um cara que pediu $100 para fazer uma ótima salada de batata e conseguiu mais de $120 mil. Não sei porquê, mas assim, isso acontece. E a gente vê isso volta e meia. Até produtos mirabolantes malucos que as pessoas querem testar com o mercado.
E eles têm um posicionamento ideológico também muito fixo, eles têm investidores, mas está no contrato que os investidores não falam nada sobre como é que vai ser feito, que eles preferem o legado do que o dinheiro, tanto que eles se comprometem a não fazer aberturas públicas da empresa. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho do número do Catarse. Assim. A gente está há 5 anos atuando, desde 2011. Né? A gente já girou mais de 42 milhões de reais. E isso é uma graninha boa e muito difícil de se fazer. Assim. E a gente não girou sozinho, a gente girou com uma série de pessoas, né, com mais de 2,5 mil projetos que foram financiados lá. E para esses 2,5 mil projetos terem passado pelo Catarse, pelo menos 5 mil estiveram na plataforma online fazendo algum tipo de campanha. Né? Então, vocês podem ver que tem 50% dessas pessoas que não conseguiu. Tá? Não é fácil. E conseguir dinheiro na internet com as pessoas não é fácil. Eu sempre faço questão de falar isso, porque senão as pessoas entram naquela lógica da megalomania e da ideia. Né? A minha ideia é fantástica, eu vou chegar, botar ela ali, ela vai sobreviver sozinha e simplesmente ela vai se auto-reproduzir como se fosse sei lá, um organismo. E não é assim que acontece. É muito suor, muita crença na sua ideia e muita ligação com o seu propósito, que fazem a sua ideia realmente se destravar e começar a florescer até um ponto onde eu gostaria, em breve, que ela andasse sozinha. Onde eu pudesse não estar nem mesmo no Catarse, não pensar todas as coisas que eu penso para que ela pudesse andar. E eu já acho que a gente está chegando próximo disso. Foram mais de 280 mil pessoas que fizeram esses 42 milhões, esses 2,5 mil projetos saírem do papel. Isso parece pequeno, mas é bastante coisa. É bastante coisa porque em algum momento vocês podem precisar disso. Em algum momento vocês podem dar de cara na porta com um edital, com alguma coisa que incentive, e vocês podem querer ter essa vontade de se jogar na comunidade de vocês, nas pessoas que acreditam em vocês. Não é mil maravilhas, existem locais onde é mais fácil arrumar dinheiro, existem núcleos de pessoas onde é mais fácil, mas mesmo isso a gente está atento. A gente está atento para tentar fazer com que o dinheiro ele seja algo em circulação de fato e que as pessoas possam ter acesso de maneira facilitada à verba mesmo, à grana, para fazer coisas acontecerem. Porque eu não conheço nenhum outro modo de atualizar as nossas vivências e a sociedade civil e a maneira como a gente se porta que não a gente propondo novas coisas. E isso eu falo porque no Brasil existe uma mentalidade que eu considero ruim, de ficar esperando governante resolver, e é complicado abordar esses assuntos no meio dessa confusão toda, mas assim, tá na hora da gente sujar um pouco as mãos assim e parar de reclamar. Tá na hora da gente fazer mais coisa, propor mais coisa, errar mais. A gente errar, não o outro errar por você. E aí a gente vai aprender mais também. Eu acredito que o erro é um motor fundamental do aprendizado. Não sei se as pessoas sabem como o Catarse funciona, então eu botei aqui, eu não gosto de ficar falando de tecniqueiras, eu acho que isso as pessoas precisam aprender, mas ele basicamente funciona assim. Eu quero fazer alguma coisa, eu sei quanto essa coisa custa, eu me planejo, eu ofereço coisas para as pessoas em troca de determinadas faixas de recompensa, e se eu conseguir a quantidade toda de gente para apoiar aquela ideia e dar o dinheiro acreditando que eu vou realizar aquilo, o projeto sai do papel. No modelo tudo ou nada. No modelo flexível, você fica com quanto você arrecadar, e ele serve para coisas mais específicas, do tipo, você é um autor, você fez um projeto de crowdfunding anterior, você tem tiragem de 500 livros que sobrou e você quer só simplesmente vender os livros, isso é possível. Você quer fazer uma pré-venda de ingresso. Então, a gente tem modalidades de financiamento também. Não vou entrar muito na complexidade de cada modalidade, porque eu acho que isso é uma coisa que cada um tem que ter o seu momento de olhar os projetos, entender, estudar, porque é muito importante estudar. Tá? Não é algo que você faça tirando da cartola e, pelo contrário, se você conversa com os realizadores que realmente tiveram bons projetos, eles tinham um domínio muito grande daquilo que eles estavam falando, eles tinham uma paixão muito grande pelo que eles estavam fazendo e eles estudaram o mínimo do modelo para entender assim, cara, eu vou ter que fazer assim, assim, assado. A gente ajuda as pessoas, a gente está sempre disponível como suporte, mas eu não tenho como, ao mesmo tempo, ser um especialista em figurino de cosplay, como um projeto que pediu R$ 2.500 agora há pouco para montar um figurino de cosplay e conseguiu 25 mil já, e, ao mesmo tempo, ser especialista em cálculo de força estrutural para arquitetos e engenheiros. Impossível. O que a gente faz é ajudar as pessoas com algumas questões, né? A gente sempre recomenda que as pessoas vejam uma fala de uma artista chamada Amanda Palmer,
num TED, se eu não me engano, sobre ela falar da arte de pedir, né? As pessoas têm um problema muito grande com pedir, elas acham que é mendicância, que você vai ser comparado a um vagabundo que está querendo uma grana para fazer sabe-se lá o quê, e, no entanto, ela fala que não existe entrega maior do que você olhar para uma pessoa próxima e falar assim, cara, eu estou fazendo um negócio que eu amo e eu gostaria de que você me ajudasse. E ela compara isso com a atividade que ela exercia como estátua humana em parques, e que existia um contato muito grande entre as pessoas. Vocês vão me ver aqui falando sobre uma série de artistas, tá? É porque a minha veia é mais puxada para esse lado, mas hoje eu trabalho muito mais com números, com gestão de pessoas e com a ideia de que eu sou um CEO, coisa que a gente não tinha até 1 ano e meio atrás. Tá? A gente era uma organização horizontal, a gente precisou adquirir um disfarce para o mundo real aí, para tentar entender melhor essa coisa toda e quebrar isso. E eu acho que isso é uma maneira também de você hackear coisas, né? Você está lá, você vive aquela experiência e depois você hackeia ela. Ela diz isso. A Amanda Palmer era uma artista, ela pediu X, ela conseguiu 10X. E com isso ela diz para as pessoas, e ela foi um símbolo ali dos músicos que utilizavam o Kickstarter, de como é que você não tem que ter medo de se jogar nas pessoas que te admiram. Eu falo que é a Operação Mosh, né, de show de rock, o cara que sobe lá, o Ed Vedder do Pearl Jam, vivia subindo nos troços gigantescos, se tacando que nem um maluco. Então, crowdfunding é como um mosh de um lugar muito alto, é algo que você vai ter que olhar e vai ter que ter uma certa... vai dar um frio na barriga, vai ter que ter um certo tutano para você pular de verdade. E eu vou contar um pouquinho de algumas histórias muito rapidamente, assim, e depois vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Thiago Vieira é um cineasta, ele nunca tinha feito um filme, ele conhecia um quadrinho chamado Quando Eu Parei de Me Preocupar com Canalhas, inclusive muito propício também para o momento de agora, que é um cara que simplesmente queria se alienar da política. Isso é uma história que não é de agora, tá? É uma coisa antiga, e que ele fala, eu não vou mais prestar atenção em política. E ele tinha muito medo de fazer esse quadrinho que ele pegou e roteirizou através de mecanismos do governo, porque ele achava que o propósito justamente do que ele estava fazendo era mostrar para as pessoas que a gente precisa se desligar um pouquinho das forças públicas para ganhar um distanciamento. E eu não estou falando de se mergulhar na força privada, tá? Eu estou falando de se mergulhar na sociedade civil e daí entender como ele poderia fazer as coisas. E foi isso que ele fez quando ele viu o crowdfunding. E se vocês olharem, ele pediu ali 31 mil, e o Matheus Natiergali, por ter feito um trabalho com esse quadrinista, que é o autor de verdade do projeto, entrou no projeto, e esse projeto aqui, que é o primeiro projeto dele, foi parar em Cannes. E é nessas horas que a gente... assim, alguém perguntou sobre métricas, né? O que vocês medem para saber o sucesso de vocês? Tem muita gente que quer falar, eu vou medir quanto que eu fiz por mês. A gente mede a quantidade de projetos incríveis que conseguiram essas coisas. E eu vou mostrar que tem um monte aqui para vocês. Ele é um cara ele tem uma posição muito forte em relação às leis de incentivo, né, que você pode fazer paralelos com leis de incentivo ao empreendedorismo e de uma série de coisas, e ele diz que a gente precisa se reformular. E a gente adota as vozes das pessoas. O Catarse também ele tem aquelas coresinhas todas e tudo porque a gente acredita na diversidade. E vocês vão ver coisas que trabalham com temas bem polêmicos dentro do Catarse também, que são uma posição nossa. Isso aqui é um post no blog de como é que o Paulo Miklos e o Natiergali foram embarcando no projeto, porque tem isso. Um projeto ele conquista as pessoas e, na medida que as pessoas vão se juntando cada vez mais, isso é um motor gerador de oportunidades. Então, essas pessoas não estavam. Isso não era assim quando o cara pensou. Isso se tornou algo quando ele pôs em movimento, né? E quando a gente menos esperava, Cannes de novo. Dessa vez, um filme sobre união homoafetiva e que empresa nenhuma dá dinheiro, por exemplo. Você vê que relativamente pouco, 4 mil reais. Os caras chegaram em Cannes com 4 mil reais. Então, assim, os sonhos eles parecem muito distantes. Esse aqui, no caso, é um sonho de um cineasta, né? Mas, assim, eles parecem muito distantes, mas eles não são. Se você souber ter muita tranquilidade com o que você quer, saber ser ansioso nas horas corretas também, porque a ansiedade tem a sua função, e saber se mergulhar naquilo que você gosta. E aí, depois, Cannes de novo. Segundo ano consecutivo, dessa vez isso é mais recente, se vocês olharem, foi agora, dia 11 de maio, das raízes às pontas, sobre a negritude, sobre o cabelo, chegou em Cannes, e a moça que dançou com o diabo, que eu particularmente não conheço. Então, assim, temáticas que às vezes as empresas não estão muito atentas e que as pessoas estão. E por isso que eu falo que não é dinheiro, são pessoas. O Mundano é um cara que já grafitava carroças de
de catadores de material reciclável, que eles são responsáveis por catar 99% do material reciclável que é jogado nas ruas pela população de São Paulo. E ele fez isso um evento. Era um grafiteiro, Thiago Mundano. E ele fazia isso aqui, pintava, e ele tinha um bonequinho verde, que ele sempre, como identidade dele, e o Mundano, ele pediu 38 mil, conseguiu 63 mil, e hoje o Mundano, praticamente, ele tem uma empresa, ele vive disso, ele roda o mundo falando sobre esse, ele é um ativista, e ele roda o mundo falando desse projeto dele. E ele já teve uma série de projetos, e ele já teve, inclusive, um canal dentro do Catarse, ele já teve não, ele tem, que já pimpou, como ele fala, ele fazia uma brincadeira com aquela Pimp My Ride, que era um programa que o pessoal tunava carro, ele fazia Pimp My Carroça, e ele já fez mais de 40 carroceiros e espalhou essa mensagem pelo Brasil inteiro, e não só pelo Brasil, por vários países do mundo. Com isso, ele virou TED Fellow, né, que é um negócio que dentro do empreendedorismo é considerado, ele é um Fellow da galera do TED, e ele teve num grupo muito seleto de pessoas, que foi para lá e fez um bando de coisa, enfim, e participou do programa deles, né? Essa é a Marcela Uliano, do Mexilhão Dourado, e se você pagasse R$50, quando eles terminassem o estudo de decodificação do mexilhão para tentar fazer a preservação, você podia batizar, no estudo mesmo, com o seu sobrenome. Então, essa era uma das recompensas. O meu sobrenome é Maia, ia virar Maianina. E está lá no estudo. Hoje tem um mexilhão dourado que tem com o seu código genético decodificado, que tem o sobrenome de um bando de gente que apoiou. Vocês vão ver que foram 361 pessoas. E aí você vai ter essa mãe, que é uma heroína, que traficava remédios de canabidiol para salvar a filha dela, que tem uma síndrome rara. E a única coisa, e o canabidiol é um derivado da maconha, a única coisa que fazia as convulsões dela pararem era esse remédio. Ela traficava, ela ia aos Estados Unidos e traficava mesmo. Ela fala isso com o peito aberto. Hoje, o canabidiol está legalizado. Tudo começou com esse projeto aqui. E às vezes as pessoas não têm noção. Não começou com Catarse, vejam bem, começou com um projeto. Tá? E esse projeto ele queria reunir uma comunidade de pessoas que queriam se beneficiar desse mesmo remédio. Esse aí é o Tarso, é um dos realizadores do projeto. E aí você vai ter jornalismo, a agência pública querendo fazer reportagens investigativas votadas pela própria população. Você vai ver, por exemplo, o Márcio, que pediu R$50 mil. Ele tinha essa estrutura aqui, que é o MOLA, né? Que é para você fazer cálculo estrutural sem precisar no papel, e ele conseguiu 603.764. E ele teve que virar um administrador nesse processo, porque na hora que você vende, basicamente, esse protótipo para 1.500 e não sei quantas pessoas, de mais de 45 países, você tem que começar a inventar coisas para produzir em escala esse negócio. Ele teve que lidar com coisas como, por exemplo, o navio chinês dele, que estava trazendo vários das peças, pegando fogo. Então, e ele o tempo inteiro que se comunicou com todas essas pessoas. Hoje o Márcio vai lançar o Mola 2, aí provavelmente em setembro. E essas aí são as categorias. Vocês vão ver que tem bastante categoria ali, ó, como ciência e tecnologia, você vai ver que tem socioambiental, você vai ver que tem educação, que é uma das mais fortes. E a gente está aberto a qualquer tipo de projeto. Qualquer tipo de pessoa que queira testar uma ideia, que queira fazer valer alguma coisa que ela acredita e se juntar com outras pessoas que acreditam no mesmo que ela acredita, essa é uma plataforma aberta para isso é o Catarse. E, basicamente, essa é a minha contribuição aqui para vocês e eu espero que vocês tenham dúvidas. Obrigado novamente por estar aqui. Valeu. Agora a gente vai abrir a sessão de perguntas. Eu gostaria que quem tiver uma pergunta para fazer para o Rodrigo, levante a mão, por favor, e que a gente vai chegar o microfone até vocês. Oi, boa tarde. Aqui. Onde? Aqui. Ah, tudo bem? Oi. Agora, sobre o final mesmo, você mostrou algumas categorias. Eu queria saber se tem alguma categoria voltada para projetos universitários. Aqui, por exemplo, no Cefet tem várias extensões e a gente tem bastante dificuldade de arrecadar dinheiro. Eu queria saber se tem alguma categoria voltada para isso. Esses projetos são de quê, por exemplo? Aqui a gente tem a própria Cefet Júnior, que já foi citada, Enactus, Equipe Alfa de Fórmula SAI, Equipe Baja, tem I3E, ramo estudantil. Eu acredito que várias dessas coisas vão caber dentro de categorias já existentes. A gente vai evoluir isso. Talvez o que você esteja me perguntando é se existe alguma classificação onde você acha só projeto universitário. Vou te dar um exemplo. Cinema, boa parte dos projetos de cinema são de universitários. Tem um peso forte dos universitários. Mas, na verdade, de repente, você está falando de projetos de ciência e tecnologia. Eles já estão ali, então está aberto para tudo.
Tem uma pessoa que está fazendo o casamento dela agora no Catarse. Então, assim, é nesse nível. Já está bem aberto. A gente começou muito mais fechado, com categorias mais específicas, mas a gente está num movimento de expansão agora para que todo mundo possa testar o modelo. Obrigada. Nada. Mais alguém queira fazer pergunta? Boa tarde, são duas Boa tarde. perguntas. Existe uma pré-avaliação de vocês para os projetos que vão entrar na Catarse? Ela existia, não existe mais. Agora a gente fala que a gente tem a curadoria aberta. A gente criou uma estratégia inicial onde a gente precisava certificar, porque a gente acredita numa estratégia de negócio que é até legal falar aqui. A gente acredita que antes de escalar, de ter muita gente, a gente precisava achar quem eram as pessoas engajadas que iam fazer o modelo girar. Hoje, a gente já tem pelo menos 20% da base de realizadores do Catarse, que são realizadores que a gente chama de recorrente. A gente está usando constantemente a plataforma. E agora a gente falou assim, bom, a gente já tem essa base de pessoas que estão ali recorrentemente usando o Catarse, vamos abrir para qualquer um. E abrir para qualquer um significa meramente assim, se você quiser inscrever o seu projeto agora, enquanto eu estou nessa palestra, e lançar, você vai poder. Não é o que a gente recomenda, mas tem muita gente que chega querendo isso. Então a gente falou, olha, eu acredito num espaço para teste, sabe assim? A gente acredita que as pessoas precisam errar. E não quer dizer que lançar rápido é errar, mas quer dizer que várias das pessoas que estão lançando rápido, elas vão fazer isso só para testar o modelo, vão errar e depois vão voltar para fazer um projeto um pouco mais robusto, assim. Tá. A outra pergunta é bem rápida. Normalmente se apresenta um valor estimado a ser atingido. Isso. Vocês sentiram algum desconforto quando esse valor ultrapassou? De maneira nenhuma, na verdade. Quando foi imaginado assim, preciso de 50 mil e aquele conjunto, aquela ideia atingiu 600. Na verdade, não. A gente fala, inclusive, a gente recomenda que as pessoas peçam o mínimo para viabilizar o projeto. Então, se você consegue fazer o filme com 10 mil, peça isso. E existem estratégias para você fazer, que a gente chama de meta estendida. Para você falar, olha, 10 mil eu faço o filme assim, mas com 15 eu já consigo fazer uma edição melhor. Com 20, tem gente que começou em 40, foi terminar em 80 só com essa estratégia. E sempre agregando valor, né? E às vezes, em alguns momentos, até fala assim, olha, eu vou pagar melhor as pessoas. E se você for transparente, a gente fala que a grande moeda do financiamento coletivo é a confiança. Se você for transparente, as pessoas entendem, cara. O que as pessoas não entendem é você simplesmente pegar o dinheiro e não se comunicar mais. É você sair fora, é você ficar sendo escuso, porque isso a gente já está cansado de ver em diversas esferas, eu não estou falando só de serviços, de esfera pública e de tudo mais. Então, assim, a gente acredita que a gente está levantando a bandeira das pessoas se conectarem através da confiança e da transparência. Assim. Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a se vocês fazem algum tipo de controle de qualidade, ou seja, o cara pediu 50 mil reais para fazer um projeto, e aí ele fala que se bater, ele vai oferecer alguma coisa para quem pagou determinado valor. Isso. Vocês controlam se ele entregou, se foi na qualidade, nos requisitos que ele prometeu? Eu acho muito legal de ver que, assim, 5 anos depois, a sequência até das perguntas é praticamente a mesma. E eu não estou descredibilizando isso não, tá? Mas eu acho que como a gente está num negócio que a gente crê que nossa missão é formar o hábito do financiamento coletivo no Brasil. E formar o hábito do financiamento coletivo é você tentar reverter um processo cultural, né? E transformar ele num novo processo. Um deles é isso, sobre a regulação, né? O que você me perguntou é, quem regula esses caras? Quem regula essa pessoa que vai entregar? Você. Porque você vai ver que a maioria dos projetos ele vai começar no círculo de ignição com pessoas muito próximas. Então é a mesma coisa que você chegar e falar que vai fazer uma coisa para o teu camarada aí do lado. E ele, em algum momento, vai te questionar. Fala, olha só. Então a gente chama isso de autorregulação da comunidade. Parece meio anarquista, mas não é. E a maioria dos projetos funciona. Então você vai ter uma área no Catarse onde você pode prestar contas da maneira que você quiser. O Márcio, quando teve o incêndio lá no cargueiro que estava trazendo ele chegou e mandou para todo mundo. Falei, olha só, gente, mandou foto do incêndio, caramba. Isso é prestar contas. Porque a gente imagina que prestar contas é prestar contas como o órgão tal disse que a gente tem que prestar contas. E, na verdade, a gente está propondo falar, olha, não, prestar contas é como as pessoas fazem. Porque, no fundo, o que vai importar é se o cara entregou ou não entregou. E se ele se comunicou bem nesse processo. Você não está vindo ali no Catarse para comprar alguma coisa. Você não está entrando ali falando, eu quero esse tênis, vou comprar e vou sair com isso. Você está ali apostando numa pessoa que está propondo algo para você. Isso tem riscos. E é importante que as pessoas entendam que tem um risco de você apoiar uma pessoa que talvez não vá conseguir entregar. Isso não é um problema. O problema é ela não se comunicar. E a gente tem visto isso ao longo desses últimos 5 anos. Se a pessoa fala, cara, não consegui. Eu já vi gente falando, não consegui.
As pessoas compreendem, cara. Porque no final das contas, você, em geral, doou, na média, entre 20 e 30 e 40 reais. E você acompanhou o processo do cara. E se o cara tá te falando legal, isso, cara, acontece muito pouco, para falar a verdade, assim. A verdade é que, assim, de 2.500 projetos, sei lá, eu conseguiria lembrar de 10 casos mais graves, assim, que as pessoas realmente não conseguiram prestar contas aos seus apoiadores, e isso gerou problemas. Geralmente a gente interfere e coloca as pessoas ainda mais em contato. Fala, olha, vocês têm que conversar. E a gente faz esse papel ativamente, assim. Agora a gente vai ter um tempo para a última pergunta. Alguém tem uma última pergunta para fazer? Boa tarde, meu nome é Cibele. E eu, assim, quando a gente está se tratando de pessoas, a nível de Brasil principalmente, a gente está falando de corrupção também. E quando a gente fala que na política tem corrupção, é porque no povo também o povo é corrupto. Vocês já tiveram caso de ter um projeto lá maravilhoso, que as pessoas contribuíram e depois era tipo, foi tudo surrupiado? Não. Que legal. Um dia, em geral, 2 dias às vezes, 3 dias, a própria comunidade que é interessada naquele tipo de temática, que está dentro do Catarse, por isso que eu chamo de autorregulação da comunidade, aponta e fala, ó, isso aqui está errado. Isso a gente vê em todas as plataformas do mundo. Então, teve, por exemplo, um pessoal de quadrinhos, eu não vou citar nomes, obviamente, mas que queria fazer o lançamento de várias revistas e camisas com personagens de outras pessoas. Na mesma hora, a pessoa falou não. Se você me perguntar assim, teve desvio de dinheiro com não sei o quê, que o pessoal lavou dinheiro por ali, que eu saiba, não. E a gente mantém uma vigilância muito ativa especificamente sobre isso. A gente tem todo um sistema de segurança, a gente tem sistema de segurança que a gente não fica falando, mas a parte financeira do Catarse é extremamente robusta. Assim. A gente está sempre em contato tanto com o adquirente, eu tenho que ficar fazendo uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer na vida, de ficar falando com Cielo, Stone, e empresas, cara, de processamento de pagamento que eu nem sabia que existiam. Porque, na verdade, você consegue pegar fraude por padrões, né? Então, assim, na maioria das vezes, um projeto chegar e vender assim, eu tenho isso, vou fazer aquilo, não acontece. O que acontece é assim, eu vou fazer um mecanismo de controle dos aparelhos eletrônicos com a mente. Ninguém bota dinheiro nisso, cara. Agora, num acadêmico que está se propondo a estudar como é que a mente influencia a matéria sob a perspectiva da física quântica, e o cara é um cara sério, que você consegue achar ele no Google e tudo certo, sim. Isso você vai ver que teve gente que apoiou o projeto cara virou. Então, assim, é nesse nível, a gente vê esse tipo de coisa. É muito raro, inclusive no mundo, fraudes. Uma do Kickstarter clássica foi de um açougue que falava que vendia carne Kobo, que é um tipo de carne específica. Foi pego em 4 horas. 4 horas o pessoal falou, isso é fraude. Geralmente a própria comunidade pega e sabe que é fraude. É muito louco. Nós gostaríamos de agradecer ao Rodrigo. Obrigado a vocês, gente. Uma lembrancinha. Obrigado, hein? Obrigado a todos vocês aí pela presença. Obrigado, tá?